Você sabe como funciona o financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais? O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, que também é conhecido apenas como Fundo Partidário, foi criado para auxiliar os partidos com suas despesas cotidianas. O seu principal objetivo é garantir a autonomia financeira dos partidos. Esse fundo é composto tanto por recursos públicos quanto por recursos privados, provenientes de dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações de pessoas físicas e outros recursos financeiros que lhe forem atribuídos por lei. A legislação em vigor estabelece que 5% do total do fundo partidário devem ser distribuídos, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Os outros 95% do total do fundo são repartidos às legendas na proporção dos votos obtidos por cada uma delas na eleição geral para a Câmara dos Deputados. O uso do fundo pelo partido está previsto da seguinte forma: a maior parte desses recursos são para custear despesas cotidianas, como a manutenção de sedes, pagamento de pessoal, eventos, campanhas institucionais, contas de água e de luz. 20% é destinado para a criação e manutenção de um instituto de pesquisa. 30%, no mínimo, devem ser aplicados na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela Secretaria da Mulher do respectivo partido político. Existe também o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou apenas Fundo Eleitoral, que é um fundo destinado ao financiamento de campanhas eleitorais. Como o próprio nome indica, o fundo eleitoral só está disponível em ano de eleição. Este fundo é constituído por dotações orçamentárias da União. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a proibição de doações de pessoas jurídicas para o fundo eleitoral. Os recursos do fundo eleitoral somente ficarão à disposição do partido após a definição de critérios de distribuição aos seus candidatos, o que deve ser deliberado pela Comissão Executiva Nacional da Agremiação Partidária. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a distribuição de recursos provenientes do fundo destinado ao financiamento de campanhas eleitorais deve ser feita na exata proporção das candidaturas, de ambos os sexos, respeitando o patamar mínimo de 30% de candidaturas femininas, previsto no artigo 10, cláusula 3ª, da Lei nº 9.504. Portanto, além da reserva mínima do número de candidaturas de mulheres indicadas pelo partido a cada eleição, também devem ser destinadas às candidaturas do gênero feminino no mínimo 30% do tempo de propaganda eleitoral na rádio e na televisão e 30% da distribuição do fundo eleitoral. Nas eleições de 2020, pela primeira vez essa regra será aplicada em eleições municipais. O TSE tem atuado na fiscalização e na punição de desvios da aplicação da cota de gênero para indicação e financiamento de candidaturas. Nos últimos 2 anos, a Corte Eleitoral vem julgando diversos casos em que foram apontados abusos por parte dos partidos políticos que utilizaram as chamadas candidaturas laranja para ludibriar a justiça eleitoral e desviar recursos do fundo eleitoral para candidatos homens. E o que fazer para ter esse direito garantido? Para que a candidata tenha acesso aos recursos do fundo eleitoral, ela deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário indicado na resolução partidária. O pedido deve ser feito após o registro da sua candidatura e já com o número de registro no CNPJ. Como as candidatas mulheres podem saber quanto de recurso será destinado para elas? Os diretórios nacionais dos partidos políticos deverão promover ampla divulgação dos critérios fixados. O Tribunal Superior Eleitoral também publicará esses critérios assim que forem analisados pela sua presidência. Além disso, as secretarias nacionais de mulheres de cada partido devem se reunir com suas respectivas presidências de forma a poder informar ao restante das mulheres filiadas à divisão de recursos. Quem vai movimentar os recursos destinados às candidatas? O partido político deverá comprovar no Tribunal Superior Eleitoral o recebimento dos recursos do fundo eleitoral e sua distribuição, com a destinação do percentual obrigatório para as candidatas mulheres. Essa regra também vale para a parte do fundo partidário que será entregue às mulheres nas eleições. Todas as candidatas e candidatos são obrigados a abrir conta corrente de campanha e apresentar a prestação de contas junto à Justiça Eleitoral.
E quem vai fiscalizar para saber se o dinheiro chegou na conta das candidatas mulheres? As secretarias de mulheres dos partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral atuam para que as regras eleitorais sejam cumpridas. O Ministério Público Eleitoral é o órgão fiscalizador das normas do processo eleitoral e os critérios de destinação do fundo eleitoral serão analisados pela presidência do TSE. Será feito o exame prévio da resolução partidária e depois da sua execução pela prestação de contas dos partidos políticos e das candidatas. O que as mulheres podem fazer para ter acesso às informações que as direções partidárias definiram? Os critérios para distribuição deverão estar disponíveis na página do partido político e do TSE na internet. As secretarias de mulheres dos partidos políticos deverão fazer reuniões com as candidatas para prestar os devidos esclarecimentos. A quem as mulheres devem reclamar em caso de não recebimento, não obtendo informações, deverão acionar o Ministério Público Eleitoral, assim como a ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral respectivo. Como pode ser feita a aplicação desses recursos nas campanhas de mulheres? Deve-se garantir que todo recurso seja destinado de forma efetiva para as candidaturas femininas nas definições feitas pelas direções partidárias. É bom lembrar que, em recente decisão do TSE, os recursos destinados pela Justiça Eleitoral às campanhas de mulheres devem ser usados no interesse delas. Fica, assim, proibido o emprego desses recursos, no todo ou em parte, para financiar candidaturas masculinas quando não houver benefício para as campanhas femininas. Cabe à Justiça Eleitoral adotar medidas para efetivar o princípio constitucional da igualdade de oportunidades. Ao se constatar a existência de candidaturas femininas falsas ou laranja, os interessados podem ajuizar a ação de impugnação ao mandato eletivo, para a anulação de todos os votos atribuídos a candidato ou coligação. A candidata que se submeter a ser uma candidata falsa poderá ser penalizada a ter, caso eleito, a impugnação do mandato. Cabe também à mulher que queira se candidatar o dever de não se submeter a essa prática que macula a democracia e impede que tenhamos representatividade feminina nos espaços de poder e decisão de forma equânime. Este vídeo é uma produção do Fórum da Mulher do Vale do Jequitinhonha, realizado pela UFMG através do NEPEM e do Polo do Jequitinhonha.